Olha, vamos entrar de cabeça agora em um dos livros, para mim, mais intensos e turbulentos da Bíblia hebraica, que é o livro de Juízes. Essa frase, essa é a última linha do livro todo. E é exatamente por aqui que a gente começa. É um resumo, assim, assustador do que foi um colapso social completo. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: como é que as coisas chegaram a esse ponto? Como foi que tudo desmoronou desse jeito? E o interessante é que a história não começa com uma grande batalha, com um estrondo, não. Ela começa com uma falha. Na verdade, uma série de falhas, de concessões, que acabaram, sabe, preparando o terreno porque viria a ser séculos de conflito. A ideia era a seguinte: depois que Josué morreu, as tribos de Israel tinham uma missão: terminar a conquista da terra prometida. Só que, como a gente vê aqui, não foi bem isso que aconteceu. Muitas delas falharam. E o resultado? Ficaram vários bolsões, sabe? Pequenas áreas de culturas e religiões estrangeiras espalhadas por todo o território deles. E aí vem o ponto crucial, o pulo do gato. Essa convivência, essa coexistência, acabou levando à assimilação. E não demorou muito não. Logo os israelitas estavam adorando os deuses locais, como Baal e Astarote. Basicamente, eles quebraram a regra número 1, a única coisa que, em tese, deveria defini-los como povo. E claro, essa desobediência toda teve uma consequência. Ela acabou desencadeando um padrão bem previsível e francamente brutal, que vai definir toda essa era do livro dos Juízes. Olha só que interessante. O que a gente vê aqui é basicamente a estrutura, a espinha dorsal da história inteira. É um ciclo que se repete sem parar, e ele tem 5 etapas bem claras. Primeiro, o pecado. O povo de Israel abandona Deus e começa a adorar ídolos. A consequência direta, a opressão. Alguma nação estrangeira vem e domina eles. Isso leva ao terceiro passo, o clamor, o desespero. O povo pede ajuda. E aí Deus responde, levantando um juiz para libertar o povo. E por fim, vem a paz. Mas é uma paz temporária. Ela só dura enquanto aquele juiz está vivo. Depois, o ciclo recomeça. E cada vez que ele recomeça, parece que a coisa fica um pouco mais sombria. E é importante dizer que isso não aconteceu do nada, não foi por acaso. Um anjo, um mensageiro divino, aparece e avisa com todas as letras que essa falha deles, essa incapacidade de se manterem separados, ia ser a ruína de todos. Então, vamos ver quem eram essas figuras que Deus enviava para quebrar esse ciclo. Os chamados juízes. Mas olha, é bom tirar da cabeça a imagem de um juiz de tribunal com um martelo e tudo. Eles eram muito mais líderes militares, figuras carismáticas e, como a gente vai ver, muitas vezes pessoas cheias de falhas. Temos, por exemplo, o Aúd, um guerreiro canhoto da tribo de Benjamim. E ele usa justamente essa característica, o fato de ser canhoto, para conseguir esconder um punhal e assassinar um rei inimigo. Uma história bem engenhosa, né? Depois, temos Débora, uma figura incrível. Ela era profetisa e a única mulher entre os juízes. Ela liderava a nação, sabe? Dava conselhos debaixo de uma palmeira e chegou a comandar exércitos quando os líderes homens da época, bom, simplesmente vacilaram. E claro, tem o Gedeão, um herói super relutante. Ele vinha do clã mais fraco da tribo dele e era tão, mas tão inseguro que ele pediu vários sinais para Deus. Tipo, ele precisava ter certeza absoluta antes de aceitar a missão de liderar um grupo minúsculo de 300 homens numa vitória que só pode ser descrita como milagrosa. E por fim, chegamos no juiz talvez mais famoso de todos, Sansão. A história dele é a definição de uma tragédia. Um homem com uma força que era claramente divina, mas que foi completamente destruída por suas próprias fraquezas, por suas falhas humanas. Só que tem um detalhe. Conforme a gente avança no livro, a gente percebe uma coisa. O caráter desses heróis, desses salvadores, e o de Israel como um todo, começa a se deteriorar. É uma queda visível. Aquele ciclo que a gente viu antes, ele começa a falhar. A coisa toda começa a se descontrolar. E a linha que separa o herói do vilão, nossa, ela fica cada vez mais difícil de enxergar. Pensa no Gedeão, por exemplo, o herói dos 300 homens. Depois daquela vitória incrível, o que ele faz? Ele pega o ouro da batalha e constrói um ídolo, que acaba levando todo mundo de volta para a idolatria. E pior, o filho dele, Abimeleque, se torna um tirano sanguinário. Ele mata 70 dos seus próprios irmãos para tomar o poder. É o começo de uma guerra civil terrível. Aí a gente chega em Jefté,
Um guerreiro com uma história de vida complicada, filho de uma prostituta. E ele faz um voto completamente impensado. Ele promete que, se vencesse a batalha, sacrificaria a primeira coisa que saísse da casa dele para recebê-lo. E quem sai? A sua única filha. É um momento horrível, um sinal claro do colapso moral e religioso da nação. E para ilustrar perfeitamente essa decadência, olha só como termina a história de Jefté. Não tem paz, pelo contrário. O que acontece é um massacre interno. Ele lidera uma matança de 42 mil israelitas da tribo de Efraim. E o motivo? Um insulto banal. Eles identificavam quem era da tribo de Efraim por um teste de pronúncia, pela incapacidade de falar a palavra chibolete corretamente. É surreal. É nesse ponto que a parte final do livro simplesmente abandona aquele ciclo de pecado e libertação. Agora, o que temos são duas histórias terríveis, que mostram uma sociedade em queda livre, em total desintegração. Na primeira história, o que a gente vê é anarquia religiosa, caos total. Uma tribo inteira, a tribo de Dan, literalmente rouba os ídolos de um cara e ainda leva junto o sacerdote particular dele. Para quê? Para fundar o seu próprio centro de adoração, um lugar totalmente corrupto e ilegítimo. E aí a coisa fica ainda pior. Essa frase aí é o grito desesperado de um levita. A concubina dele foi violentada de forma brutal até a morte, por homens de uma cidade chamada Gibeá. E o que ele faz para chamar a atenção de Israel e exigir justiça? Ele esquarteja o corpo dela e envia os pedaços para cada uma das 12 tribos. É uma imagem de puro horror. O resultado disso é uma guerra civil. Uma guerra tão brutal que a tribo de Benjamim, de onde vieram os agressores, é quase exterminada. E a solução que as outras tribos encontram para que Benjamim não desapareça é a prova final do caos moral. Primeiro, eles atacam e massacram uma cidade israelita inteira, Jabes-Gileade, só para sequestrar 400 moças virgens para os benjamitas. E como isso ainda não era o suficiente, eles simplesmente organizam um sequestro em massa de jovens durante um festival religioso em Siló. A lógica, a moral, a lei, tudo tinha acabado. E é por isso que o livro termina com aquela frase que a gente viu no começo. Ela se repete aqui. E é fundamental entender, isso não é uma desculpa, é um diagnóstico. O livro está dizendo que sem um centro moral, sem um rei e, em última análise, sem Deus, uma sociedade simplesmente se devora por dentro, ela se consome. No fim das contas, o livro de Juízes funciona como um estudo de caso brutal e que atravessa o tempo. E ele deixa no ar uma pergunta muito, muito séria. O que é que mantém uma sociedade, uma comunidade unida? O que acontece quando o único guia é a vontade individual? Quando cada um simplesmente faz aquilo que acha que é certo aos seus próprios olhos?